João Paulo Messer, eu falei em movimentação na área política, né, no último de ontem para hoje, e na verdade essa movimentação concentra-se no parecer do promotor sobre o caso tão esperado principalmente por nós criciumenses, que é o caso Clésio Salvaro. É verdade. O candidato a prefeito Clésio Salvaro e os outros candidatos que estão com seus processos por serem julgados terão essas matérias julgadas no sábado. A grande surpresa, primeiro, ontem, procurador do Tribunal Regional Eleitoral apresentou o seu parecer sobre o processo de Clésio Salvaro. E o parecer dele é pelo indeferimento da candidatura, ou pela saída do candidato da eleição. E o que surpreendeu mais ontem é o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu a data do dia 23, ontem, 23 de agosto, como prazo final para a realização dos julgamentos de todos os processos. Aqui em Santa Catarina são mais de 600 casos, 600 pedidos de indeferimento de candidaturas entre candidatos a vereador e candidatos a prefeito, mais algumas coligações e problemas de prestação de contas de partidos políticos. Os desembargadores do TRE não conseguiram chegar a essa meta, não atingiram a meta. E aí ontem veio a surpresa, pois anunciaram que vão trabalhar no sábado. Teremos uma sessão neste sábado no TRE, e aí entra na votação o processo de Criciúma do prefeito Clésio Salvaro, deve entrar o processo de José Aldo Furlan, o processo de José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, ainda não tem parecer do procurador, por isso não deve entrar na sessão de amanhã, devem ocorrer mais sessões na semana que vem. Mas, no momento... E a pergunta é, se o promotor apresenta um pedido se ele dá o parecer, aliás, de indeferimento da candidatura, o que acontece? Não tem peso de voto, mas é o direcionamento, é o entendimento do Ministério Público sobre o assunto. O juiz de primeira instância, aqui em Criciúma, já deu pelo indeferimento. Mas aqui em Criciúma, o promotor chamou atenção para outros detalhes e deu pelo deferimento da candidatura, ou seja, que Clésio pode ser. Mas como parecer é parecer, não tem poder de voto, o juiz aqui é quem indeferiu. Foi para o TRE, lá o procurador entendeu que não pode ser candidato, em contrapartida, vai agora amanhã para o julgamento no plenário do TRE. Vamos aguardar qual será a posição dos 7, são 7 votos, 7 desembargadores, 7 juízes. O caso de Aldo Furlan também está na fila e deverá entrar em votação neste sábado. E como disse o de Neguinho, ainda não. Mas agitou. Sessão no sábado, estão a fim de trabalhar os juízes e a caneta deles continua pesada. Agora, João, você, dentro desse assunto, você conversou inclusive com o procurador regional eleitoral nesta manhã. O que dá para a gente tirar dessa conversa? Ele foi muito enfático, me chamou a atenção a forma com que ele colocou. Eu perguntei a ele sobre o processo de Criciúma, ele disse que para ele é o processo de maior repercussão no Estado. É mesmo? Ele disse que é o processo mais importante no Estado e por isso ele conhece detalhadamente o assunto. E aí quando eu perguntei sobre o parecer dele, o porquê do parecer dele, ele disse, olha, para mim é característico o caso do enquadramento na lei da ficha limpa. Então são duas informações. Primeira, o caso mais importante. Ora, se é o caso mais importante, pode ter aí já um condicionamento psicológico para punir, para indeferir a candidatura. No momento que você diz, esse é o caso mais importante, e você está discutindo questão de ficha limpa, o que você entende nisso? Eu, particularmente, entendo que vem uma tendência de punição, de negativa do processo, ou seja, de indeferimento da candidatura. Depois ele comentou o processo em si e disse que ele tem todas as características daquilo que se enquadra na lei da ficha limpa. Tem gente que entende que não, mas é só o parecer do procurador, só que é dentro do mesmo ambiente, é no mesmo teto, é na convivência com os juízes do Tribunal Regional Eleitoral. É um parecer, amanhã virão os votos, e são 7 votos. O caso Décio Góes teve 5-2 contra Décio Góes. Ontem, Edilson Medeiros, candidato a vereador em Criciúma, teve o julgamento. O caso é o mesmo de Décio Góes, mesmo processo, inclusive,
também foi por 5-2 em deferimento da candidatura. Eu diria que nesse momento, candidaturas como a de Décio Góes já está, como a de Edilson Medeiros já está, eu acho que entra nessa relação a de Clésio Salvaro, entra a de Aldo Furlan, o do Neguinho eu não quero dar opinião ainda, porque não ouvi sequer o promotor, ele não deu parecer, mas eles já podem mirar Brasília, já podem voltar os seus olhos para Brasília e o indeferimento de candidatura. E mais do que isso, com essa pressa que tem aqui em Florianópolis, significa que pode ter pressa em Brasília também. E aí seria o julgamento antes do dia 7 de outubro. E isso significa muito. Uma decisão antes do dia 7 muda o jogo, embaralha tudo e aí cria toda aquela necessidade dos partidos fazerem os ajustes aqui, quem será candidato, se de fato Clésio não puder, quem será candidato, se de fato o Aldo Furlan não puder, e assim por diante. Bacana, todas as informações sobre política, estou vendo que esse vai ser um dos comentários mais comentados na internet a partir do momento que nós postarmos agora pela tarde, João, até por esse parecer, né? E você pode também acessar o site tvcristiuma.com.br para assistir os vídeos, joaopaulomester.com.br para você ficar informado, também no Jornal da Manhã, página 3, que amanhã está fazendo um super evento na Praça Nereu Ramos, né? Isso, Praça Nereu Ramos. Você pode passar lá durante toda a manhã, vai ter o programa ao vivo, direto da praça, vai ter atrações para você, bolo, inclusive. Aniversário não pode faltar bolo, né? Não pode faltar bolo. Pode faltar bolo. Tradicional bolo. E você pode ir lá conferir de perto. E quem for lá na barraca vai tirar uma foto e essa foto vai estar no jornal na segunda-feira. Olha só que bacana, ainda vira artista. Tá certo, então?